Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou voltando com o meu livro O Minuet da Egusa Kanoko. Vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado da minha coelha, tá? Que eu já tinha mostrado o dourado, né, da aquarela. Então eu continuei, né, fazendo o tutorial aqui desse fundo com os lápis aquareláveis da Staedtler, tá? Eu vou mostrar para vocês depois as cores que eu tô usando. Eu deixo aqui no vídeo os tons que eu usei aproximados, porque infelizmente a Staedtler não tem nome nem numeração no corpo do lápis. Então o que eu consegui fazer foi colocar uma etiquetinha neles, né? Vocês vejam que eu coloquei em todos, tá? E aqui hoje eu vou mostrar como é que eu tô fazendo a carinha da coelha, tá? Esses aqui são os lápis que eu estou usando para esse colorido de hoje. Então o que eu quero mostrar para vocês, eu vou dar uma geral aqui nesse colorido para vocês verem como ele ficou bem legal, esse dourado. Tá, o fundo aqui eu fiz todinho aquarelado, depois que eu já tinha colorido as florzinhas, né? Então vocês vejam que os detalhezinhos que eu falei pra vocês, que depois do dourado eu ainda ia colocar as sombras, que eu também já fiz aqui, tá? Que apesar de ser aquarela, eu consegui fazer por cima alguns detalhes. Tá? E o que eu quero mostrar para vocês hoje, que eu acho que vai ser uma dica bacana, é como eu fiz esse pelo da coelhinha, tá? Eu vou dar um zoom para vocês poderem ver esses acabamentos aqui, que eu tô usando dois tons de cinza, um tom de ocre e um de canela, tá? Então é assim que tá ficando o meu colorido. E hoje falta só terminar essa orelhinha que eu vou fazer com vocês. Vou aproximar um pouquinho. Acho que aqui dá para vocês verem bem como é que foi, como é que ficou como é que ficaram, né, os detalhes aqui do pelo da coelhinha. Então o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: eu vou fazer um baixo relevo nesse pelo aqui, seguindo a orientação que já a ilustradora colocou, né? Desses risquinhos, tá? Então vocês estão vendo aqui que eu fiz alguns baixos relevos e depois passei o lápis, tá? Então quem tiver boleador pode usar o boleador para fazer esses risquinhos aqui, né? Que dá para vocês verem bem. Eu fiz aqui, fiz em toda a beiradinha aqui do pelo do chapéu, aqui do focinho, tá? Então como é que eu fiz isso, gente? Para quem tiver boleador, é legal usar o boleador, ou se não uma agulha, né, de tapeçaria. E eu tô quebrando o galho que eu tenho, o boleador, mas para quem não tiver eu vou mostrar como fazer aqui com uma lapiseira sem grafite na ponta, tá? Acho que dá para vocês verem bem. E aí o que que eu fiz? Seguindo a orientação desses risquinhos que a ilustradora fez, eu vou fazer alguns detalhezinhos aqui, olha, um baixo relevo, tá? Puxando só uns risquinhos pra gente poder ter a impressão, né? Como vocês veem aqui, olha, ela já dá uma orientação pra gente da direção que estão esses risquinhos, tá? Então assim eu vou fazendo um pouquinho mais, que toda essa região aqui eu vou deixar clarinha porque vem a luz, tá? Então ela mesma já coloca alguns risquinhos pra gente ver aqui, pra dar a impressão do pelo. Não sei se está dando pra vocês verem, deixa eu pôr aqui, isso. Tá? Então pode fazer sem dó com a pontinha da lapiseira, que ela fica mais um detalhezinho, né? Que eu sempre falo pra vocês que são pequenas coisinhas que vão completando o nosso colorido, tá? Então eu fiz isso a volta toda dele, né? Fiz nessa região aqui, vou fazer aqui da orelha com vocês.
Tá? Aqui eu vou puxar para baixo, porque tá embaixo do chapéu, mas tem pelo também. E eu quero deixar uma sombrinha aqui para vocês verem. Então, vocês viram que eu, nessa região aqui, dessa beiradinha da orelha, segui estes pelinhos. Aqui para cima, eu vou fazer aleatório, tá? Porque eu tenho alguma sombrinha, mas não quer dizer que eu tenha que seguir a risca, né? Os riscos. Então, a gente vai dando uma enfeitadinha aqui, que a hora que vocês virem que a gente passou, a hora que vocês virem que eu estou, quando vocês estiverem vendo aqui a direção que eu estou passando o lápis, vocês vão ver que esse baixo relevo, né, que alguns chamam de esgrafito, ele não é coberto, então dá uma impressão melhor de mais pelo, tá? Então hoje a minha dica é fazer alguns risquinhos aqui com os pelinhos. Aí eu vou pegar este cinza mais claro primeiro, tá? E venho fazendo aqui nessa região próxima do chapéuzinho, tá? Então acho que dá para vocês verem bem que eu não cubro, né, esses risquinhos, tá? Eles estão em baixo relevo, eu consegui fazer com a pontinha da lapiseira sem grafite, então dá uma impressão dessa pelagem aqui do coelhinho, tá? Não preciso cobrir todo o coelhinho, toda a orelhinha aqui com o cinza, tá? Mas vou fazer para vocês, acho que terem uma melhor ideia de como tá ficando isso daqui, tá? Esse papel aqui é bem legal para usar esses lápis aquareláveis, tá? Como vocês veem todo o fundo. Essa região aqui da orelhinha eu não vou usar o lápis não vou aquarelar, tô usando o lápis seco, tá? Então a minha dica para vocês hoje é desse detalhezinho aqui, olha, que se a gente puxar todo o cinza aqui para cima da onde eu fiz, olha, eu posso até, se quiser, pintar, né, colorir sem puxar com risquinhos, que também esse baixo relevo aparece, tá? Então isso aqui é uma dica que eu trouxe para vocês hoje para fazerem pelo, tá? Eu posso passar só a lapiseira sem o grafite e depois por cima eu venho com o lápis de cor, tá? O lápis de cor, quanto mais macio, mais bonitinho fica isso aqui. Então tá dando para vocês verem aqui como já deu bastante sombra aqui, né? Como fica bem delicado, tá? Então eu tô usando um tom de cinza claro, né? No caso aqui desses Staedtler. Agora eu vou vir com um cinza mais escurinho para fazer este sombreado aqui, tá? Então vou deixar essa região aqui mais escurinha para realçar, né? Sempre que a gente quiser realçar uma parte da frente, a gente escurece mais a parte de trás. Então a parte da frente eu não vou escurecer essa lateral aqui, né, como se tivesse luz, mas eu vou escurecer aqui pertinho, olha. Posso fazer na outra direção, próxima do chapéuzinho, tá? E assim eu vou fazendo em todo o restante, que eu quero fazer uma sombrinha para dar a impressão que esse pelo da orelhinha aqui tem um pouco de movimento, né? Senão ela não teria marcado essas linhas aqui para sombra. Tá? Então a minha dica de hoje são esses pequenos detalhes aqui com 2 tons de cinza, tá? Vocês veem que nessa região aqui do focinho eu coloquei um pouquinho do amarelo. Quem quiser colocar um pouquinho mais
de detalhes nessa restante da região da orelhinha aqui, tá? Se vocês acharem que ainda falta, pode colocar mais uma cor, que é um tom do canela, tá? Que como tá próximo aqui do chapéuzinho, eu vou dar uma escurecidinha com esse tomzinho aqui, tá? Pra não deixar a coelhinha totalmente cinza. Tá? Então, longe a gente vai fazendo outros tons para deixar um detalhezinho a mais, tá? Vocês veem que eu coloco bem pouquinho. Vou voltar lá com o meu cinza mais claro nessa área aqui, que eu quero um pouquinho mais de luz, tá? Nessa região vocês não acompanharam que eu não fiz nenhum risquinho, vou fazer agora. Então, como é que eu faço todos esses detalhes aqui da orelhinha? Com a minha lapiseira, pode ser qualquer lapiseira, a gente pode ser com agulha de tapeçaria, pode ser com um pedacinho de clips, pode ser com qualquer material assim durinho pra gente riscar esse papel, tá? Então, tô fazendo esses risquinhos como se fosse um baixo relevo aqui, acompanhando esse desenho que ela colocou, essa linha, né? Eu não posso colocar a linha atravessada aqui, né, na transversal dessa, porque senão não dá o sentido do pelo, tá? E quanto mais eu for fazendo, mais peludinho vai ficando esse colorido aqui. Não precisa ser sempre na mesma direção daqui, dali. Posso até cruzar um pouquinho para ficar mais detalhado, tá? Então, isso aqui é uma dica para vocês fazerem pelo cabelo. Venho agora com o cinza médio. Vocês viram que eu coloquei um pouquinho do marrom aqui. Agora eu vou vir com esse cinza mais clarinho aqui, que é um tom de cinza médio, tá? Posso tanto fazer uma camada, né? Vocês estão vendo aqui que eu não tô tendo muito cuidado com qualquer direção, porque o que eu quero é que realce esses acabamentos aqui que eu acabei de fazer. Ou posso fazer risquinhos por cima desse risquinho que eu fiz com a lapiseira, tá? Então, fica esse baixo relevo aqui, para vocês verem que ela fica bem detalhado, né? Tá? E assim a gente vai completando o desenho. Dessa mesma maneira eu fiz nas patinhas dela, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, acho que ficou um acabamento bacana. Tô deixando mais clarinho, vocês viram essa região aqui, para ficar um pouquinho de luz, tá? Aqui as patinhas dela, ok? Então, as minhas dicas de hoje são essas. Aqui tá, ó, o dourado, tá? Ainda venho com um pouquinho de sombra aqui embaixo dessa orelhinha, com um tom de cinza sobre o dourado, viu, gente? Então, tá aqui todo o acabamento da minha coelha, mais pertinho para vocês verem. As florzinhas aqui, que são florzinhas de cerejeira, eu aquarelei todas. Tá? E agora falta só colocar o acabamento, né, os pistilos delas aqui, que eu vou fazer com tinta PVA amarela, tá? Então, o resultado do meu colorido hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deem um joinha para ajudar na divulgação do canal. Compartilhem esse vídeo. Deixem dúvidas, críticas aqui nos comentários, ok? Sigam-me no Instagram, na minha Facebook page, Carol Castilho Arte. Um beijo e até mais!